boa noite ou boa tarde a todos. Nós hoje temos previsto mais uma sessão de webinar da Voltimum. Hoje este webinar é com a Nexans. A Nexans vai nos trazer um webinar sobre dimensionamento de condutores elétricos e antes de nós iniciarmos a sessão eu vou dar aqui algumas indicações para as pessoas que estão connosco hoje pela primeira vez. Eu sei que para aqueles que são recorrentes nestas andanças se torna um bocado maçudo, mas eu peço-vos paciência porque tenho sempre de dar aqui algumas diretrizes para que toda a gente saiba como é que esta coisa vai funcionar, ok? Então é assim, vocês têm na vossa frente esta área de bate-papo, vocês podem dar as boas tardes uns aos outros, podem deixar os vossos e-mails se quiserem, podem trocar algumas impressões. Eu depois desta parte inicial vou retirar o chat para que haja mais espaço para fazer a apresentação do Lionel, mas no final da apresentação esta área de chat vai voltar aqui, ok? Para que vocês possam colocar todas as perguntas que tiverem ao Lionel em relação à apresentação que ele vai fazer. Também do vosso lado esquerdo, peço desculpa, do vosso lado esquerdo têm uma área que é a de arquivos compartilhados, que eu vou retirar neste momento, onde vocês depois no final vão poder fazer a descarga não só da apresentação do Lionel, mas também do certificado de participação neste webinar, ok? Portanto, isso vai ficar disponibilizado para toda a gente, só têm que fazer a descarga enquanto vão fazendo as perguntas e ouvindo as respostas do Lionel, fazem essa descarga e ficam com a documentação toda direitinha do vosso lado. Também, na altura das perguntas, eu vou passar aqui para esta área da pesquisa e vou-vos pedir para que vocês respondam a um pequeno questionário sobre a forma como vocês acham que este webinar correu, ok? Pronto, eu não vou, nós estamos mesmo em cima do nosso timing de início. Vou só dar uma vez mais as boas-vindas a toda a gente. Obrigado desde já por estarem presentes. Espero que o webinar que o Lionel vai fazer seja do vosso agrado e que corra tudo lindamente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, têm o meu e-mail, ana.vargas@voltimum.com, digam-me alguma coisa por e-mail e eu vou tentar ajudar, tá bem? Uma vez que vocês vão ficar sem a área de chat para poderem dizer seja o que for. Entretanto, portanto, eu agora vou passar a palavra ao Lionel. O Lionel Rodrigues é gerente de aplicação de cabos de cobre na Nexans aí no Brasil e, portanto, Lionel, por favor, tem a palavra. Podes iniciar. Olá. Boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pela presença. Também obrigado à Voltimum pela oportunidade, à Ana por estar colaborando aqui na apresentação. Como a Ana falou, sou Leonel Rodrigues, gerente de aplicação de produto da Nexans, segmento de fios e cabos, e há 17 anos estou na Nexans do Brasil. Bom, a ideia hoje é fazer um bate-papo com vocês, passar alguma informação sobre dimensionamento de condutores elétricos e eu vou estar dividindo a apresentação da seguinte maneira. Na primeira parte, a parte mais extensa, eu vou falar do dimensionamento técnico de cabos de baixa tensão, onde nós vamos reforçar os critérios de seção mínima, capacidade corrente, queda de tensão, sobrecarga e curto-circuito. Após isso, eu vou falar rapidamente sobre o dimensionamento econômico e ambiental de condutores elétricos, uma outra alternativa para se dimensionar condutores, e após isso vou falar sobre o dimensionamento técnico de média tensão. Somente comentar, uma vez que eu vou detalhar muito mais em baixa tensão. O dimensionamento técnico de baixa, ele vai ser
bem similar, pelo menos o procedimento para se calcular os valores, é o que eu vou tá passando. E depois disso eu vou falar sobre o SDN, um software para dimensionamento de condutores elétricos da Nexans. E no final fazer ao menos 3 simulações de dimensionamento para mostrar para vocês como não é tão complicado quanto parece. Vamos lá então, pessoal. Iniciando então o dimensionamento técnico para baixa tensão. Para fazer o dimensionamento é necessário seguir exatamente a norma NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Baixa tensão entende-se tensões menor ou igual a 1 kV, 1000 volts. O dimensionamento técnico de circuito de baixa tensão, ele segue 5 critérios. O critério da seção mínima, onde ele segue a tabela 47, capacidade de corrente, que é um item mais trabalhoso, é o item 6.2.5, o critério de queda de tensão, item 6.2.7, sobrecarga e curto-circuito. Vamos inicialmente, então, falar sobre o critério de seção mínima para dimensionamento de condutores. Para a parte de seção mínima, a norma NBR 5410, ela coloca, no tipo de linha de instalações fixas em gerais, ela separa entre condutores e cabos isolados e condutores nus. A maior quantidade de dimensionamento fica na parte de condutores e cabos isolados. E aí a norma coloca circuitos de iluminação, ela especifica que para iluminação, a seção mínima do condutor ela tem que ser 1,5 mm² para condutores de cobre e 16 mm² para alumínio. No caso de um circuito de iluminação, ele inclui também o condutor de retorno. Então, o condutor de retorno também, no mínimo, 1,5 mm² para condutores de cobre. Já circuitos de força, a norma coloca no mínimo 2,5 de cobre e 16 mm para alumínio. Em relação ao alumínio, muito cuidado, porque a norma também ela coloca restrições. Para residências, é proibido o uso do alumínio. Estabelecimento industrial, a norma coloca que no mínimo 16 mm² e comercial no mínimo 50 mm². Já em locais BD4, não sei se todo mundo está acostumado com essa nomenclatura, mas é a classificação da tabela 21 da NBR 5410. É uma classificação longa e tumultuada, onde a característica é uma alta densidade de ocupação de pessoas e percursos de fuga longo. Por exemplo, isso a gente tem como exemplo shopping center, grandes hotéis e hospitais. Então, esses itens aí não permitem os condutores de alumínio. E lembrando, então, condutores de cabos isolados, circuitos de iluminação, 1,5 de cobre, circuito de força, 2,5 cobre. Bom, até aí, tranquilo. Vamos seguir para a próxima folha do slide, onde a gente verifica que a norma também ela especifica a seção reduzida para o condutor neutro. Ela coloca para condutores fase de seções menor ou igual a 25, a seção do neutro tem que ser exatamente igual à seção da fase. Já para a seção do condutor maior do que 25, a tabela vai indicando alguns valores. Por exemplo, 35 mm², ela coloca uma seção do condutor neutro de 25. Seção de 240 para o condutor fase, ela vai colocar como seção reduzida do condutor neutro de 120. Essas são as possibilidades que a norma permite. Também para o condutor de proteção, a norma coloca que para seções menor ou igual a 16, a seção
a seção do condutor fase menor ou igual a 16, a seção do condutor de proteção tem que ser exatamente igual da fase. Já seções de 25 e 35 tem que ser 16 milímetros quadrados para o condutor de proteção. Seções de condutor fase acima de 50, a seção mínima do condutor de proteção deve ser a metade da seção do condutor fase. Tendo essas regrinhas aí, fica fácil dimensionar através da seção mínima. Aí, tranquilo, verificamos o primeiro critério de dimensionamento para baixa tensão. Vamos para o segundo critério. O segundo critério é capacidade de corrente. Talvez esse aí seja o mais longo, o mais complicado de se trabalhar. Se você for por uma fórmula, a fórmula vai colocar essa fórmula enorme aí, indicando as entradas que você precisaria ter para achar a corrente do condutor. Você precisaria da diferença de temperatura entre condutor e ambiente, a resistência elétrica do condutor, as perdas no dielétrico, perda nas proteções metálicas, perda no condutor, a resistência térmica entre condutor e a blindagem metálica da isolação, a resistência térmica do enchimento, capa interna e cobertura, resistência térmica entre a superfície do cabo e o meio ambiente. Realmente é uma quantidade enorme de informações, dificultando muito para encontrar o valor de capacidade de corrente. Porém, a 5410 ela fornece tabelas. Não só a 5410, como também os principais fabricantes de cabos, incluindo a Nexans. Elas, geralmente, você entrando no site você pode entrar no site da Nexans, você encontra as tabelas que indicam qual que é a capacidade de corrente que você vai utilizar. E como trabalhar com essas tabelas? É um trabalho um pouco longo, né? Trabalhoso, mas vamos lá, vamos tentar explicar para vocês como que a gente consegue calcular a capacidade de corrente através de tabelas. O objetivo de calcular a capacidade de corrente é garantir os condutores isolações aos efeitos térmicos. É o que a gente avalia quanto que esse condutor vai aquecer. Então, como que a gente usa tabelas? Na NBR 5410 existe a tabela 33, com os tipos de linhas elétricas. São diversos métodos de referência. São mais de 70 tipos de métodos, onde você tem os métodos chamados A1, A2, B1, B2, C, D, E, F e G, com desenhos que facilitam a localização, a identificação do tipo de linha elétrica. Definindo a linha elétrica, você precisa ir na tabela 35 e encontrar as temperaturas características desses condutores. O projetista ele vai ter que definir qual condutor que ele vai usar. Vai ser cobre, vai ser alumínio, né? Qual que é o isolamento dele. E aí, nas tabelas 36 a 39 da NBR 5410, ele encontra a capacidade de condução de corrente referente aos métodos de referência que a gente encontrou na tabela 33. Vamos dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho ali a tabela 33, onde mostra o método de instalação, o número desse método, um esquema ilustrativo que ajuda bastante. Com esse esquema você olha, você lê a descrição desse esquema e aí você encontra um método de referência. Encontrando o método, você guarda esse valor. Por exemplo, aqui, a gente colocou no nosso exemplo, fazer um dimensionamento de um condutor de cobre com isolamento em PVC, utilizando já falei aí o método B1, no caso aí, coloquei condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É um método muito comum. 2 condutores carregados e 41 amperes. Qual que seria a seção que eu utilizaria para dimensionar esse circuito? Então lá, é B1, que a gente já colocou aqui, então seria o método B1. Eu vou lá na tabela 35 e encontro qual que é a temperatura que eu tenho para o PVC. Então, PVC, temperatura 70 graus.
Tendo essas duas informações, eu vou na tabela 36 e encontro lá, eu sei que minha temperatura é de 70 graus e o meu método é o B1. Tendo essas duas informações, eu vou aqui nessa coluna que eu tinha colocado como dois condutores eu tenho aqui. Também falei que é um condutor de cobre. Eu venho aqui, com essas informações, eu venho aqui, 41 amperes, referência vai ser condutor de 6 milímetros quadrados. Então, numa condição como essa, você utilizando esse tipo de linha elétrica, um condutor 70 graus de cobre, dois condutores carregados, um condutor de 6 milímetros quadrados vai me oferecer 41 amperes de capacidade de corrente. Porém, tem um detalhe. Seria muito simples se fosse somente essas informações. Mas eu tenho aqui 2 e 3 condutores carregados. Se eu tivesse mais condutores carregados, outro detalhe. Aqui, temperatura ambiente 30 graus e a do solo 20 graus. Se tiver diferente disso, eu também tenho que fazer correções. Aí existem as tabelas de correções. Tabelas de correções a gente vai encontrar nos slides seguintes. Por exemplo, o fator de correção para a temperatura são as tabelas, elas mostram para a temperatura ambiente de 30 graus, no caso de uma instalação que não seja no solo, e para uma temperatura de solo, a tabela coloca uma temperatura padrão de 20 graus. Fora esses valores, você é obrigado a utilizar a tabela 40 e fazer as correções. Por exemplo, aquele caso que a gente encontrou lá, no nosso exemplo anterior, a gente tinha visto que a corrente era de 41 amperes. Um condutor de PVC, uma temperatura ambiente, naquele caso lá, foi de 30 graus. Já se a temperatura chegasse a 40 graus, o valor da corrente deve cair. Vamos dar uma olhada. Eu venho na tabela, eu tenho aqui a temperatura ambiente, no caso não é o do solo, é a temperatura ambiente. Meu isolamento, no caso eu coloquei um isolamento em PVC. Se fosse no EPR ou XLPE, eu utilizaria essa coluna. Isolamento em PVC, 40 graus, eu tenho um fator de 0,87. E agora? O que eu faço com esse fator? Eu pego o valor da minha capacidade de corrente, multiplico por 0,87, encontro. Quer dizer, então agora, para 40 graus, o meu circuito suportaria até 35 amperes. Então, provavelmente, eu precisaria, para 41 amperes, aumentar a seção do meu condutor. Essa é a correção por temperatura. A mesma coisa valeria para o solo. Existe também a correção de temperatura por fatores de agrupamento. Dependendo do tipo de agrupamento que eu estiver utilizando, eu tenho que utilizar essa tabela, a tabela 42, dependendo do número de circuitos ou cabos multipolares que eu possuo. Eu venho aqui nessa tabela e encontro os métodos de referência, por exemplo, aqui no método C. Método C, eu tenho aqui essas referências. Se for uma camada única, em parede, piso ou em bandeja, e se eu tiver, por exemplo, 5 circuitos, eu tenho que multiplicar aquele valor por 0,73. Quanto mais carregado, mais circuitos eu tenho, menor vai ficando o meu valor de capacidade de condução de corrente. Então, tenho que fazer também correções por agrupamento. Mais um tipo de correção que eu tenho aqui, um outro método de correção para agrupamento em mais de uma camada de condutores. Aí, no caso, o método de referência C, E e F. Para esses métodos C, E e F, eu uso essa tabela, onde eu tenho a quantidade de camadas e a quantidade de circuito, definindo
o tipo de quantidade de circuitos e camadas, eu encontro esses valores. Por exemplo, 3 camadas e 4 circuitos, eu vou ter que multiplicar o valor por 0,55. Então, assim, eu vou fazendo as correções através de agrupamentos. Também faço o agrupamento para linhas diretamente enterradas. Aqui em linhas enterradas, o meu agrupamento vai depender da quantidade de circuitos. No caso aqui, 4 circuitos. Se eu pegasse aqui, se eu utilizasse 4 circuitos, aí vai depender da distância entre os cabos. Um modelo que é bem utilizado, assim, distância de um diâmetro de cabo, eu teria que multiplicar meu valor por 0,6. Então, aqui, mais um tipo de correção para a capacidade de corrente. Aqui também, outro modelo, ele vai colocar cabos multipolares em eletrodutos, outro tipo já utilizando eletrodutos. Como que eu vou fazer as correções? Então também existem essas tabelas já em eletroduto. Mesma coisa do slide anterior. Então são vários fatores. Eu acho que eu andei pulando uma tabela aqui, que é a tabela diretamente enterrado. Não tinha pulado. Está aqui. Está aqui. Perfeito. Existe também um fator de correção para utilização de aplicação de linha subterrânea em solo, onde é levada em consideração a resistividade térmica do solo. Quanto maior for a resistividade térmica, menor vai ficando esse fator de correção. Isso, quando não é especificado, esse valor de resistividade térmica é sempre indicado como 2,5. No caso de um solo muito seco, esses valores têm que ser normalmente alterados adequadamente conforme a necessidade do solo. Porém, quando não se fala nada, a gente tem que usar o 2,5. Bom, falamos aí então de capacidade de corrente. Vamos falar agora de um outro, do terceiro critério de dimensionamento, que é o queda de tensão. Queda de tensão, a NBR 5410, ela coloca os limites máximos que você utiliza para queda de tensão. Então, ela coloca lá na 5410, também coloca lá um desenho, o modelo que você trabalha. Por exemplo, no caso de limite de queda de tensão, que é calculado a partir do ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição, o seu limite é 5%. Esse valor é importante para você calcular, principalmente quando você tem distâncias mais longas. Aí vai ter às vezes o critério de dimensionamento vai cair pelo fator de queda de tensão. Então é muito importante isso daqui. Como que você calcula? Você utiliza essa fórmula, onde você coloca você encontra a queda de tensão através da queda de tensão unitária, o limite da queda de tensão que você vai colocar, conforme especificado anteriormente, a tensão nominal fase-fase, o comprimento do circuito, como eu havia dito, é realmente muito importante nesse critério, e a corrente a ser transportada por esse condutor. Você pode utilizar essa fórmula aí, ou também nos catálogos de fabricantes, incluindo a Nexans, você encontra os valores de queda de tensão já em tabelas. Seria a mesma forma, uma forma mais simples para você encontrar os valores de queda de tensão. O quarto circuito de critério de dimensionamento é a sobrecarga. A sobrecarga, que é a corrente
que você transporta no condutor, você tem que avaliar quanto que ele pode suportar. Então, você tem que a corrente nominal ela tem que ser menor do que a capacidade de condução dos condutores na instalação, e ela tem que ser maior do que a corrente do projeto do circuito, no qual você fez o projeto. E outra condição é que a corrente convencional ela tem que ser menor ou igual a 1,45 da capacidade de condução de corrente dos condutores onde você colocou na sua instalação. A tabela 35 ela apresenta os valores de temperatura de sobrecarga para cada tipo de condutor. Por exemplo, condutor de PVC, você tem uma temperatura máxima de serviço contínuo de 70 graus. Já se você utilizar um condutor de EPR ou XLPE, condutor ele suporta até 90 graus. Essa seria a temperatura máxima de serviço contínuo. Tem muita gente que fala, poxa, mas tem lá temperatura limite sobrecarga. Eu posso utilizar, trabalhar no limite da sobrecarga? Na verdade, a norma até permite você chegar a esses valores. Porém, ela coloca limites, né? Você não pode trabalhar com esses valores de sobrecarga por um tempo superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos. E, no máximo, 500 horas ao longo da vida útil desse condutor. Então, quando for fazer o projeto do dimensionamento, trabalhe sempre com a temperatura máxima desse condutor para serviço contínuo. Aí, no caso, quando você dimensiona um condutor com EPR ou XLPE, você consegue elevar um pouco mais a temperatura. E aí, até é possível você reduzir um pouquinho mais a seção do condutor. E também tem lá a temperatura limite de curto-circuito para cada uma dos isolamentos que você pode utilizar no seu condutor elétrico. Por último, o curto-circuito, onde você tem essa forma para cobre ou para alumínio, utilizando a seção transversal, que é a seção do condutor, o tempo de duração do curto-circuito e as temperaturas do condutor em operação normal e curto-circuito. Colocando nessa forma, você encontra a seção que suportaria esse curto-circuito. Todas essas informações, com essas 5 informações, você consegue dimensionar o condutor para baixa tensão. Realmente não é tão simples assim, você tem que usar várias tabelas, fórmulas, mas com um pouquinho de paciência você consegue dimensionar tudo isso. O que a gente pode antecipar, que tem essas tabelas que ajudam muito, e que a Nexans ela disponibilizou um software, que eu vou falar um pouco mais adiante, que facilita muito, muito mesmo, o cálculo do dimensionamento. Antes de falar do software, vou falar ainda de 2 tipos de dimensionamentos existentes. São os dimensionamentos econômico e ambiental. No caso do dimensionamento econômico, ele leva em consideração o aspecto econômico. Ou seja, quanto menor a seção nominal de um condutor elétrico, menor vai ser o custo inicial de aquisição e instalação e maior vai ser o custo operacional, ou quer dizer, a perda da joule durante a vida útil. Então eu tenho lá, nesse gráfico, dá para você perceber, quanto menor minha seção, maior vai ser meu custo de operação. Se eu aumentar a minha seção, o meu custo de operação vai diminuir. Porém, o custo inicial, o quanto eu vou gastar inicialmente, quanto menor a seção, claro, o cabo vai ser mais barato, eu não vou gastar tanto. O que leva em consideração esse dimensionamento econômico é, talvez se eu dimensionasse o meu condutor com uma seção um pouco maior, ao longo do tempo, eu poderia ter uma economia. Eu posso gastar mais inicialmente, mas ao longo
dos anos eu poderia ter um retorno econômico. E para calcular isso, a NBR 15920 ela especifica como que eu faço todo esse cálculo. Realmente é um pouquinho complicado, você tem que colocar várias informações, como taxa de inflação, o valor dos cabos, o valor de instalação, vários tipos de informações para fazer esse cálculo. Mas é possível também e você consegue dimensionar, ter um dimensionamento econômico. Vou mostrar também isso aí através do software. O outro dimensionamento é o ambiental. O ambiental ele leva em consideração o efeito estufa, o quanto que emite de CO2 na atmosfera. Quanto mais eu emito CO2, mais eu prejudico o meio ambiente. Então, é possível calcular quanto eu consigo evitar, quanto eu consigo reduzir de emissão de CO2. E aí, como que eu posso fazer isso? Aumentando a seção nominal do meu condutor elétrico, eu diminuo a emissão de CO2. Quanto menor CO2 eu emito, quanto menor a quantidade de CO2 eu emito na atmosfera, menor o meu aquecimento global. E eu consigo ter uma contribuição no meio ambiente. É uma outra maneira de se dimensionar condutor elétrico. Vou falar agora somente de dimensionamento técnico de média tensão, depois também vou colocar isso daí no software, mas o dimensionamento técnico de média tensão ele leva em consideração apenas 4 critérios. Anteriormente eram 5 critérios, você pode perceber aí que no caso de cabos de média tensão, o critério de seção mínima não é levado em consideração para condutores de média tensão. Média tensão, cabos até 36.2 kV. Os critérios considerados são capacidade de corrente, conforme o item 6.2.5 da NBR 14039, critério de queda de tensão 6.2.7, sobrecarga, uma tabela 27 e corrente curto-circuito, conforme item 6.2.6. Esses são os critérios utilizados para média tensão. Basicamente, a metodologia de se calcular é similar ao critério de baixa tensão. Mudam-se as tabelas, você também na NBR 14039 você encontra as tabelas para encontrar as capacidades de corrente e os fatores de correções. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe no nosso software a possibilidade de fazer o dimensionamento para baixa e média tensão, incluindo o dimensionamento econômico e ambiental. Para isso daí, vocês têm a possibilidade de acessar através do site da Nexans, você encontra a possibilidade de baixar o aplicativo para iOS ou Android. Por exemplo, quem tem um celular ou tablet da Apple, entra lá na Apple Store, baixa o aplicativo gratuitamente. Mesma coisa para Android, tablet ou celular, entra lá no Play Store, Google Play, baixa lá o aplicativo, digita SDN Nexans, dimensionamento de cabo Nexans, e logo ele vai mostrar para vocês o aplicativo. É simples. Baixa esse aplicativo, não precisa fazer nenhum cadastro, você não precisa colocar seu e-mail, telefone, CPF, nada. Simplesmente baixa esse aplicativo, vai precisar da internet na hora que estiver baixando o aplicativo. Depois disso ele vai funcionar normalmente sem a necessidade da internet. Só utilizar o aplicativo normalmente quando você estiver em campo, em algum local mais difícil acesso do computador, o celular ou tablet ele vai atender normalmente. Você vai fazer isso, vai poder salvar, vai poder depois mandar para uma impressora. É simples, fácil, não tem nenhuma burocracia para baixar esse software. Já quem
gosta mais de trabalhar no computador, no desktop, no laptop, a gente também disponibilizou, até já não é mais um aplicativo, a gente disponibilizou o software através da web. Não foi possível, através de políticas da empresa, você fazer o download do programa, porém a gente conseguiu disponibilizar ele se você tiver conectado à internet. Então, desculpa pessoal, se você estiver conectado à internet, você consegue acessar esse site. O único problema é que, como você está acessando através da internet, você não consegue salvar o programa se você não tiver uma senha, um login, uma senha, para quando você entrar novamente, o seu projeto esteja armazenado lá dentro do software. Então, no caso da web, somente no caso da web, você é obrigado a criar um login e uma senha, coisa bem simples, somente isso, você coloca o login e a senha, e aí tem acesso ao software. Então, para entrar nesse software, através da internet, você digita www.sdnexans.com.br e faz o acesso. Eu vou agora mostrar para vocês, fazer algumas simulações para vocês vejam que não é nada complicado o software que a gente colocou, facilitando muito a vida de quem faz o dimensionamento. Eu vou agora então disponibilizar, fazer uma simulação para vocês. Vamos ver se todo mundo consegue enxergar. Opa. Ana? Oi? Está tudo ok. Está-se a ver tudo bem. Tudo bem, tudo né? ok. Pode Então, escrever o login. Vamos. Vocês estão vendo minha tela agora. Então aqui, se vocês digitarem aqui sdnexans.com.br, vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela, se você é um novo usuário, você clica aqui em novo usuário, faz o cadastro. Um cadastro é simplesmente o login e senha. Tendo login e senha, você vem aqui. No caso aqui eu já tenho o meu login. Entro com a senha. Tinha deixado uma simulação em aberto. E aqui eu tenho as minhas simulações. São várias simulações que eu fiz aqui. Eu tenho elas, eu posso acessá-las e imprimir, posso editar sem nenhum problema. Então vamos lá, vamos fazer uma simulação. Então eu venho aqui na tela principal minha, onde tem as simulações. Dentro de simulações, eu vou fazer uma nova simulação. Coloco inicialmente o nome do projeto. Posso pôr lá Voltimum, fazer um de baixa tensão inicialmente. Então posso pôr assim, baixa tensão 04 do 11 14. Eu tenho lá, vou iniciar meu dimensionamento. A tela aparece aqui. As informações são simples. Você tem aqui a possibilidade de selecionar tipo de produto, colocar frequências, nível de tensão do sistema e assim por diante. Vou mostrar para vocês que é simples. Então, primeira coisa, seleciona o tipo de produto. Fácil. Só tem cabos de potência. Inicialmente, nosso software somente para cabos de potência. No futuro, é acrescentar para mais outros tipos de cabos. Aparece aqui a frequência utilizada aqui no Brasil, 60 Hz. Se você quiser, você pode também editar isso daqui. Nível de tensão do sistema. Então, baixa tensão, selecionar aqui, baixa tensão, até 1 kV. Material do condutor, cobre ou alumínio. Então, vamos selecionar cobre. Número de condutores. Eu tenho a opção, se é um condutor unipolar, bipolar, tripolar ou tetrapolar. Entende-se aí que são condutores no mesmo cabo. Então vamos pegar lá um condutor, cabo de um condutor somente. Tensão de serviço, peguei baixa tensão, vamos selecionar 380, por exemplo, unidade volts. Tensão de isolamento, aí eu posso
ter duas opções, cabos 450 e 750 volts ou 061 kV. Vamos pegar o mais simples aí, cabinho convencional, 450 e 750 volts. Vou colocar num circuito de iluminação ou força, vamos colocar em força. Como vai ser meu sistema? Aí eu tenho que selecionar como que eu vou trabalhar com esse meu sistema. Ele dá várias opções, eu tenho que selecionar o que eu vou colocar. Então, vamos lá, monofásico, 3 condutores. Temperatura máxima do condutor, pode ver, 750 volts, ele não permite 90 graus. Então, somente 70 graus. E aí ele me dá a opção de cabo que eu vou usar. Aí, no caso, ele dá a opção do cabo NOFLAM ou do Eco Afitox, o cabo não halogenado. Vamos imaginar aí que não tem concentração de pessoas, seria um cabo convencional, cabo NOFLAM. Dá o modelo do cabo, que somente uma figura, não é exatamente o cabo, mas dá a figura com as características do cabo, cabo de cobre, condutor classe 5, PVC 70 graus, conforme NBR NM 247-3. Agora eu tenho que selecionar a possibilidade de instalação. Vai abrir uma caixa aqui. Então eu venho aqui, vou selecionar como que eu vou fazer essa instalação. No caso aqui eu posso selecionar aparente, embutida. Vamos colocar embutida. Ele aparece essa caixa. Dentro dessa caixa eu tenho que selecionar. É um eletroduto circular em alvenaria ou outros tipos, moldura, eletroduto parede termicamente isolante. Eu coloco aqui circular em alvenaria, continuo, seleciono se o eletroduto é metálico ou não, vou colocar que não é metálico, somente um circuito e um eletroduto, então, continuo. Agora eu seleciono aqui a minha temperatura ambiente para fazer a correção, vou colocar um pouquinho maior, 35 graus, o comprimento do circuito, por exemplo, 50 metros, queda de tensão é aquilo que a gente tinha falado anteriormente, mas eu posso também verificar na NBR 5410, vou colocar 5%, por exemplo. Fator de potência, que eu encontro nos motores, onde vai ser a instalação, por exemplo, vamos colocar 0,8 aqui. Uma corrente do projeto, aqui no meu software eu tenho que colocar, no software da Nexus eu tenho que colocar ou a corrente do projeto ou a potência aparente. Por exemplo, se eu colocar aqui, corrente do projeto, 35 amperes, ele já mostra a minha potência aparente de 23 kVA. E aí eu posso ou selecionar, ou fixar a seção do condutor, número de condutores, vamos colocar tudo não, inclusive o dimensionamento ambiental, coloco tudo não, e ele aqui ele vai então encontrar qual que é a seção que eu teria que usar para esse meu projeto. Continuo aqui. Ele calcula e me... Lionel, eu creio que estamos a ter dificuldades em te ouvir. Não sei se me consegues ouvir a mim. Terás ficado sem som. Nessa página. Oi, já voltou o som, ok, obrigada. Alô, já voltou. Tá ótimo. Quando eu vou voltar então para a área de trabalho, né? Voltar aqui para o dimensionamento. E aqui aparece o resultado.
Vocês estão me ouvindo? Vamos lá? Sim, Então, sim, aqui... está tudo ok. Perfeito. Então aqui aparece o resultado. No caso da simulação que nós fizemos, apareceu aqui um condutor de 6 mm², dimensionado pelo critério de corrente, um condutor por fase. O condutor de 6 mm² vai, com as informações que nós colocamos, vai permitir uma condução de corrente de 38 amperes. E aí, coloca-se também o fator de temperatura que nós usamos, número de circuitos por camada, número de camadas por bandeja. Informando também reatância capacitiva, indutiva, resistência elétrica, impedância de sequência positiva e negativa, queda de tensão, máximo corrente de curto-circuito trifásico, tempo de curto-circuito e a integral de Joule. Todas as informações estão aqui, muito mais simples do que você fazer cálculos ou seguir tabelas. E aí tá, você pode salvar, pode imprimir isso daqui, utilizar no seu projeto facilmente, ou se você quiser recalcular, só volta aqui. No caso aqui, vamos salvar. O programinha está salvo, ele vai aparecer aqui com o meu último projeto aqui, que nós colocamos BT0411-2014. Fácil, simples, a ideia foi colocar um software de dimensionamento bem simples para que ninguém tenha uma dificuldade. Vamos fazer uma simulação agora, uma simulação de média tensão. Então, vou colocar aqui como média tensão. Meu projeto, então, Voltimum média tensão. Vou mostrar para vocês que mesmo trabalhando em média tensão, não é complicado. Então, vem aqui, mesma coisa, cabo de potência, frequência 60 Hz, nível de tensão do sistema. Agora sim que eu vou selecionar, vou fazer a seleção para média tensão. Vou ficar um pouquinho rápido aqui, a internet não está tão maravilhosa, teria que aparecer aqui meu nível de tensão. Se ele vai permitir agora. Potência, 60 Hz. Não está permitindo ainda. Não sei se a internet está um pouquinho lenta. Vou voltar aqui, vou iniciar novamente. Acho que foi um pouquinho rápido aí. Simulações, fazer uma nova simulação. Média tensão. Voltimum MT. Venho aqui em tipo de produto, cabo de potência, 60 Hz, média tensão, material do condutor, aí eu tenho que selecionar qual que é o material que eu vou utilizar. Vamos colocar aqui cobre, pode ser alumínio também. Quantos condutores que eu vou utilizar para esse cabo? Então, o cabo aqui, vamos pegar o cabo unipolar, pode ser também você pode colocar aqui um tripolar. Tensão de serviço. Tensão de serviço aqui, no caso aqui, vamos colocar 15 kV. Tensão de isolamento. Eu tenho a opção de colocar, aqui no caso, vamos usar um 87/15. Circuito de força, não dá opção para circuito de iluminação. Sistema que eu vou estar trabalhando. Vou selecionar aqui um trifásico sem neutro. Temperatura máxima do condutor. Condutor de média tensão, ele permite, se for XLPE, até 90 graus, se for EPR, 90 ou 105. Vamos pegar um condutor de 105 graus, aquele que você trabalha temperatura maior, talvez reduzir um pouquinho mais o condutor. Ele já dá a opção aqui, o cabo EPDRY 105 graus. O modelo do cabo, algumas informações básicas dele. Vamos ver a instalação. Como que a gente pode fazer essa instalação? Aqui. Agora vamos trabalhar no solo, colocar ele em banco de dutos no solo, para verificar o que é necessário colocar. Então, banco de duto no solo, vou colocar os 3 cabos, então, os cabos agrupados, então, vou colocar aqui 3 cabos por duto. E colocar somente um circuito.
Aí ele pergunta a resistividade térmica do solo, vamos manter 2,5, e colocar que é um eletroduto, né, não é metálico. Continua todas as informações, agora eu venho aqui. Temperatura do solo 20 graus, comprimento do meu circuito 500 metros, uma queda de tensão de 5%, fator de potência 0,9, e eu coloco a corrente de projeto. Corrente de projeto ou potência aparente. Vou colocar 500 amperes de corrente de projeto. Mesma coisa, não vou fixar a seção do condutor, eu posso fazer isso, daí ele pode até me falar quantidade de circuitos, aí eu mudo a quantidade de circuitos, né? Vamos tirar o econômico e ambiental, continuo aqui, ele vai me dar esse resumo. As informações de entrada, idêntico ao que nós fizemos anteriormente, e aqui ele me mostra o resultado final. Seção nominal do condutor de 630 mm², também pelo critério de corrente, capacidade de condução de corrente desse condutor chega a 515, mostrando reatância capacitiva, indutiva, resistência elétrica, impedância, queda de tensão, máxima corrente de curto-circuito trifásico, tempo de curto-circuito, integral Joule do condutor e blindagem. Todas essas informações, então vocês viram que não é nada muito complicado, nada muito complexo. Vem aqui, salvo, e vamos agora fazer uma última simulação, só colocando para vocês como que seria um dimensionamento econômico e ambiental. Vamos pegar um cabinho de baixa tensão, só para fazer a última simulação com dimensionamento econômico e ambiental. Então seria econômico ambiental. A gente coloca aqui. Fazer ele baixa a tensão, perfeito? Vamos iniciar. Então, podemos colocar aqui mesma coisa, tipo de produto, cabo de potência, frequência 60 Hz, nível de tensão do sistema que eu vou estar selecionando aqui, vou para baixa tensão, material do condutor. No caso aqui, só para cobre, alumínio não dá para fazer dimensionamento econômico e ambiental. Número de condutores, vamos colocar aqui também um condutor. Tensão de serviço 440 volts. Tensão de isolamento, vou colocar 440 aqui, vou colocar 0,61 kV. O circuito que eu vou trabalhar, circuito de força. Sistema, circuito de força, mesma coisa que aconteceu igual da outra vez lá, a internet aqui dá meia lenta. Vamos retornar isso aqui, colocar essas informações novamente, fazer uma nova simulação aqui. Tipo de produto, cabo de potência, 60 Hz, nível de tensão do sistema que a gente já havia selecionado aqui era baixa tensão. Condutor a gente havia colocado cobre, condutores aqui foi um condutor que nós colocamos. Tensão de serviço 440 volts. Tensão de isolamento K061 kV. Colocar como circuito de força. Vou colocar aqui trifásico com neutro. Temperatura máxima do condutor, vou colocar um 90 graus aqui. Aí ele vai me dar o cabo, Fitterflex ou Aftox. Vou colocar um Aftox não halogenado. Só foto ilustrativa, que é as características do cabo. Possibilidade de instalação. Vou colocar aqui uma instalação aparente. Aparente, vamos colocar aqui uma bandeja perfurada. Bandeja perfurada. Também mais simples aqui, um circuito, uma camada, continua. Temperatura ambiente, vamos aumentar um pouquinho para ele fazer a correção, 35 graus. Circuito de 50 metros.
uma queda de tensão de 5%, fator de potência 0,8 aqui, corrente do projeto, vamos colocar 200 amperes, sai a potência 152. Agora tem a novidade, você deseja prosseguir o cálculo para dimensionamento ambiental? Vamos manter o sim aqui. Agora, a Nexans ela colocou os valores padrões aqui. Os valores padrões quais são? Vida econômica da instalação, por exemplo, vamos colocar 20 anos. 20 anos que eu estou falando que a minha instalação vai durar. O tempo de operação com perda Joule máxima, vai dar 4.000 horas por ano. O preço da energia ativa, que é um valor que a gente tem aí padrão. O aumento anual do custo da energia, sem inflação, 3%. Taxa de aumento anual da carga. A variação anual de demanda, taxa de capitalização, uma tabela de custo, que são os valores de cabos. Se você não quiser seguir os valores que estão aqui na tabela pré-determinada pela Nexans, você pode clicar aí e alterar os valores dos cabos. E aí colocar as emissões de CO2 no momento da geração e no momento da produção por quilo de cobre. Essas tabelas aí são informados, também são encontrados em tabelas como do Procobre, por exemplo. E aí vamos, por exemplo, seguir a tabela que a Nexans tem aqui. Continuo com esses valores. E aí vai, mesma coisa, vai mostrar o dimensionamento, mostra as informações de entrada. E aí, no resultado final, aparece. Pelo dimensionamento técnico, seria um condutor de 50 mm², através do critério de corrente. Para 50 mm², daria uma corrente de 207, os fatores que ele usou, todos os valores de reatância, capacitiva e indutiva, todos os valores aqui. A diferença é que aqui, pelo dimensionamento econômico, ele fala que se você utilizar um 70 mm², ao longo de 20 anos você tem uma economia, você acaba tendo um retorno, você tem um ganho se você fizer o seu projeto com 70 mm². E também, se utilizasse o 70 mm², você reduziria a emissão de CO2 em 6,5 toneladas. Então, essa é a economia que você teria ao longo de 20 anos, utilizando um condutor maior, uma seção maior. Então, aqui é a mesma coisa, você vem com as informações de entrada que a gente tinha colocado. Então, aqui o custo do cabo e o custo da instalação, que a tabela da Nexans, caso alguém diga, esse valor está muito fora, pode você fazer essa alteração e aí você encontra o custo estimado médio desse cabo. Mesma coisa, imprime isso daqui, salva e aí está o seu projeto. Deixa eu voltar aqui agora, voltando aqui para o dimensionamento técnico. Pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês aí de dimensionamento aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, depois eu posso deixar meu e-mail, é leonel.rodrigues@nexans.com. E agora eu vou passar a palavra aqui para Ana Vargas, possa falar com vocês, fazer uma pesquisa e depois no final a gente pode falar alguma coisa. Muito obrigado, pessoal. Ok, então, obrigada, Leonel, pela apresentação. Eu vou colocar agora aberto para toda a gente que quiser colocar já algumas perguntas ao Leonel, portanto já pode ir fazendo. Enquanto isso eu vou passar para a pesquisa, para vocês também poderem ir respondendo e, além disto, vou-vos colocar aí do vosso lado esquerdo os arquivos que vocês podem descarregar, que estão associados, obviamente, à apresentação que o Leonel fez e também ao certificado de presença. Portanto, façam as vossas perguntas e descarreguem e classifiquem o webinar, ok? Até já, pessoal. Leonel, se você quiser ir lendo e respondendo, esteja à vontade. Perfeito. Vou tentar dar uma olhada aqui. O pessoal vai responder agora, né? É isso. Uhum.
aqui. Então, Lionel, está com dificuldade a escolher? Como é? Se eu ia responder, eu vou falando, eu estou vendo a quantidade. É, mas não fica esperando, não. Vai respondendo, porque senão. Eu acho que é melhor tentar responder a quantidade. Vamos lá, vamos. Bom, obrigado aqui pelo pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui, Jair, local BD4, não entendi. Opa, o BD4, deixa eu tentar explicar. Na NBR 5410 tem um item que ele fala sobre locais de fuga, situações de fuga em situações de incêndio. Aí ele classifica como BD1, BD2, BD3 e BD4 conforme a dificuldade de fuga do ambiente. Isso principalmente para a utilização de condutores, que ele especifica onde é obrigatório usar não halogenado ou um condutor convencional. No caso do BD4, são situações onde a classificação, ele coloca como uma classificação longa e tumultuada. É um local onde, se estiver pegando fogo, você demora muito para sair do local e existe uma concentração muito grande de pessoas. Por exemplo, se pegar fogo num grande hotel ou num hospital, você tem uma dificuldade de evacuar o local, tanto pela quantidade de pessoas quanto pela distância longa. Então, aí a 5410 ela coloca na tabela 21, falando que esse tipo de situação é uma situação difícil para você fugir. E aí, nesse caso, não é permitido o uso de condutores de alumínio. Tá? Vamos lá, deixa eu tentar pegar aqui. Tem bastante coisa aqui. Bom, pessoal, fórmula para achar reatância indutível e resistência sem ser no software? Sim, tem um jeito de você achar a reatância indutível e a resistência. Você tem que fazer através de fórmula. Se não for pelo software, tem nas tabelas da Nexus, no catálogo, tem como você encontrar esses valores. E se você quiser, depois passa um e-mail para mim, que eu te mostro como é que você usa a fórmula, colocando os valores de reatância para encontrar a reatância indutiva e capacitiva. Algum software onde escreve o dimensionamento do meu cabo, da corrente, a potência do circuito? Então, esse software que a gente está colocando, ele vai te dar todo esse dimensionamento, falando se ele vai dimensionar através da corrente ou através dos cinco critérios que nós colocamos. Então, o software é possível fazer isso sim. Pessoal, estou vendo aqui bastante questionamento. Se você dá e-mail para responder para vocês, tá? Então, o software ele vai funcionar através somente se você tem que ter o Android ou o Apple. Então, na loja Apple Store ou Google Play, entra lá, baixa esse software gratuitamente, tá? Lionel, oi, quando puder, responda ao Edvaldo, que ele, coitado, está farto de perguntar como calcular cabos em corrente contínua. Portanto, já colocou essa questão uma série de vezes. Há aí mais gente a perguntar pela corrente contínua, portanto, se puderes dar um lamiré agora, seria bom. Sim, no caso de corrente contínua, realmente você vai ter que trabalhar um pouquinho mais com as tabelas. Você vai realmente ter que trabalhar um pouquinho mais com as tabelas, né? Não é uma situação tão comum, mas você vai conseguir através das tabelas. Aqui no software, realmente, ele vai ficar limitado. Tá? Você não teria como fazer ele pelo software. Aqui o valor de CO2 do software. Os valores de CO2
A gente colocou através de informações de órgãos que calculam, que fazem tem essas informações. O Procobre é um dos órgãos que ajudou muito. Então nós capturamos esses valores e colocamos lá. Nada impede a você alterar esse valor, tá? Rede de média tensão, principalmente longas para eólica. A eólica vai funcionar pelo cálculo, a mesma coisa no caso de você utilizar uma instalação subterrânea. Agora, a dificuldade realmente são os cabos eólicos dentro das torres, né? Nas torres, esses cabos são um pouquinho mais diferenciados. Os cabos geralmente têm condutores de cobre com formações diferenciadas, o próprio isolamento e cobertura deles são um pouco mais diferenciadas, então requer assim um cálculo um pouquinho mais diferente. Aí no caso de eólica, eu sugiro que você entre em contato conosco para que a gente possa ajudá-lo aí para fazer esse dimensionamento. Lionel, posso sugerir que você escreva no chat o seu e-mail ou um e-mail que você acha adequado para o pessoal que quiser entrar em contacto consigo posteriormente, porque se calhar alguns deles podem não ter e assim ficam com esse dado. Passei aqui, é leonel.rodrigues@nexans.com. Mandei para vocês aí, tá? Quem precisar aí, tenta entrar em contato aí comigo, vou tentar responder para vocês aí. O Cauê Marinho, para dimensionamento e média tensão, como faço para modificar a quantidade de condutores por fase? Por exemplo, em vez de usar um de 630, usar 2 por 400. No software ali, se você verificar, nós colocamos ali um condutor, somente um condutor. Você pode ir lá colocar como 2 condutores, é fácil, é só ir lá e mudar a seleção. E aí coloca 2 condutores, e aí verifica se o 400 vai atender. Ou você faz o inverso, você fixa o 400 e verifica quantos condutores o software vai te apresentar. Não é muito difícil, tem essas duas opções, tá? Então aí tenta fazer essa simulação, acho que não é tão complicado não. Qualquer coisa me avisa aí, tá? Camadas da parte ambiental, eu realmente não sei. O que a gente está colocando como parte ambiental se você trabalhar com o software, ele fala que se você utilizar um condutor de uma seção maior, o condutor de seção maior ele vai te dar uma economia de energia e de emissão de CO2 ao longo dos anos. Essa é a parte ambiental, quer dizer, você consegue reduzir a emissão de CO2 ao longo do tempo. Aqui o Danilo, por que temos na especificação dos cabos 061kV ou 450 e 750? Qual o motivo de ter tensão maior ou menor? Que na verdade assim o que a gente tem para baixa tensão esses condutores, para principalmente building wire, né? Você aí vai estar trabalhando com esses 2 tipos de condutores. Baixa tensão a gente trabalha para essas instalações 450 e 750 ou 061kV. Aí existe também aqueles condutores que vão 300 volts ou 500 volts. Tipo cabos de controle, tem os cabos para eletrodomésticos, aí é um outro tipo de cabo. O que a gente está colocando aí são cabos para essas instalações elétricas. No caso de eletrodomésticos ou controle, também existe essa possibilidade de tensões diferentes do que nós colocamos no software. Aí é questão de tentar atualizar e colocar mais informações. Aqui o José Celso, já vi, alguém passou por harmônicas, eu acabei não comentando, né? Realmente harmônicas a gente não conseguiu colocar no software. Existe aí um critério assim, um pouco mais delicado, né? Então realmente tem que trabalhar ele um pouco mais forte fora do software. A gente não conseguiu ainda ter uma maneira de colocar as harmônicas nesse software, tá? Então, caso for utilizar com harmônicas, aí no software aí não aparece essa possibilidade. Aí
O Márcio, pode-se usar o 061kV para média tensão? Não, não, não. Média tensão acima de 1kV aí não é permitido, tá? Não pode colocar média tensão acima disso. Bom, pessoal, bastante pergunta, fico feliz aí, acho que recebi um feedback bom. Obrigado aí, que o pessoal que está agradecendo aí. José Carlos, fiz o cadastro para usar o software, parabéns. Espero que seja bem proveitoso aí, que você possa utilizar esse software aí. A ideia é tentar que vocês façam de uma maneira mais fácil, tão fácil que a gente conseguiu disponibilizar para um aplicativo no tablet ou no celular. Pessoal, aí espero que tenha agradado aí. Eu sei que não agradado a maioria, eu sei que está tarde aí para muita gente, mas agradeço muito aí os questionamentos de vocês. Eu vou tentar, dentro do possível aí, eu vou tentar responder todo mundo aí, tá? Agradeço aí, quem quiser também me mande um e-mail. Quem eventualmente não tenha tido a sua resposta e precise, portanto, entre em contacto com o Lionel. O Lionel já deixou aí o contacto de mail, portanto, é fácil. Entrem em contacto com ele e ele com certeza que responderá a todas as vossas questões. Eu queria, em nome da Voltimum, agradecer a todos a presença, uma vez mais, aqui hoje. Espero que tenha sido útil. Ficamos contentes por ajudar o mais possível os profissionais do setor. Lionel, obrigada também a ti pela palestra de hoje e pronto, até uma próxima oportunidade para todos. Lionel, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, agradeço a todos, muito obrigado pela presença e espero que o software venha ajudar no trabalho de vocês aí. Já conheci muita gente que está usando bastante e está tendo um grande sucesso aí no trabalho. Espero que vocês possam utilizá-la bastante e se tiver alguma sugestão para melhoria, aí eu vi em relação em outras aplicações, no caso do Windows Phone, também vamos tentar trabalhar para isso daí, mas por enquanto somente Apple e Google Play. Pessoal, uma boa noite, muito obrigado pela presença. Ok, obrigada, adeus, boa noite. Boa noite.